ainda em conceitos. Esses slides agora a gente vai falar sobre média, desvio padrão e coeficiente de variação, como que a gente interpreta essas informações, como que a gente visualiza isso nos nossos gráficos, na plotagem dos nossos resultados e ajudar vocês a interpretar um pouquinho o que significa ali aquela composição daqueles números todos do nosso dia a dia, ok? Vamos seguir adiante. Bom, vamos continuar a falar sobre alguns conceitos. Agora, o conceito de média, né? O que a gente visualiza, né, nos nossos... O que compõe esses resultados, o que vai gerar aquela média que a gente deve seguir, né? Como é que a gente entende isso? E vamos tentar mostrar a média sendo comparada com dois equipamentos diferentes, tá? Vamos lá. Então, olha só. Primeiro, a média, ele é uma composição, né, de resultados expressados aqui por essa formulazinha, somatório de x, né, dos resultados, sobre o número de resultados encontrados, né? Isso vai dar uma média baseado nos resultados observados no dia a dia das nossas análises. Nesse caso aqui, a gente está avaliando uma glicose com 20 resultados. É o que a gente faz geralmente quando fazemos uma implementação do controle interno no nosso laboratório. A gente tira uma média de 20 resultados para que a gente possa aplicar isso na nossa rotina diária. Aqui a gente vai fazer um exercício de comparar dois equipamentos, ok? Então vamos lá. A gente tem o equipamento 1, o equipamento 2, com 20 resultados aqui do equipamento 1, 20 resultados do equipamento 2, e olha que interessante, os dois deram a mesma média, ok? Nossa, perfeito, né? Funcionaram adequadamente, corretamente, encontrando o mesmo resultado, os dois equipamentos deram a mesma média. Vamos para um outro item, né? Seria o nosso desvio padrão. Mas antes disso, antes de passar para o desvio padrão, vamos avaliar como é que está o gráfico desses resultados aqui, como é que ficou essa média representada no gráfico do nosso equipamento. Vamos lá. Então, gente, lembra lá do nosso equipamento 1 e equipamento 2? Olha a representatividade gráfica dos dois equipamentos. Lembrando que os dois, eles possuíam a mesma média, né? Mas será que o comportamento foi igual nos dois equipamentos? Olha só o equipamento 1. Olha onde os pontos eles se cruzam, né? Onde que eles são as variáveis dele aqui dentro daquela média de 176. Tá vendo? Ele está bem na média, né? Agora, vamos ver o equipamento 2? Como que ele se comporta dentro daquela média que a gente estabeleceu de controle? Olha só a variabilidade dele aqui. Como que ele serpenteia a região de média, tá? Dando uma variabilidade maior, né? Diferente do equipamento 1. Porém, no final das contas, a média é a mesma. Vamos entender um pouco mais sobre isso? Vamos entrar no desvio padrão de cada um para a gente entender? Vamos lá. Bom, o desvio padrão, o que ele representa? Ele é uma medida de variabilidade, dispersão, né? É igual à raiz quadrada da variância. Ele reflete a variabilidade de uma série de dados e relaciona aos erros aleatórios do controle interno. Calcular desvio padrão, ninguém vai calcular desvio padrão na mão, né? No braço. Antigamente a gente tinha aquelas folhinhas e tal para calcular, isso muito antigamente. Hoje, todo equipamento, todo sistema, ele consegue te dar essas informações sem você quebrar a cabeça em fazer conta, né? Então, os dados dos equipamentos novos, né? Eles já trazem todas essas informações com interpretações, com análise crítica. Então, vamos utilizar a tecnologia a nosso favor, né, gente? Ninguém vai ficar fazendo conta aqui para calcular a média de padrão, tá? Bom,
Voltando lá aos nossos equipamentos, né, que nós estamos comparando, vamos ver como é que ficou o desvio padrão de cada um deles e comparando os dois. Vamos passar para o nosso próximo slide aqui. Então, voltando ao nosso gráfico, olha, vocês lembram de como que ele funcionava, né? Como que ele se apresentava os resultados ao longo dos dias, né? Como que isso aqui variava tão pouco no nosso dia a dia. Agora, olha que interessante. A gente tinha uma média igual para os nossos analistas, do nosso equipamento. Para a glicose, a média era idêntica de um equipamento para o outro. Agora, como que os dois se comportam? Se comportam da mesma maneira? O desvio padrão mostra que não. Olha a variabilidade entre o equipamento 1 e o equipamento 2. O equipamento 1 ele me dá um desvio padrão de 2,61. E o equipamento 2 me dá um desvio padrão de 10,1. Então, é uma variabilidade muito diferente e que isso, você conhecendo essa variabilidade, é que você vai tomar decisões no seu laboratório. Será que eu quero entregar um exame que tem uma variação de 10 unidades aqui? Botar isso aqui, uma glicose, vamos trazer para números assim, mais fáceis. Vamos supor que eu tivesse um paciente com uma glicose de 100 miligramas por decilitro, né? E aí, eu tenho um laboratório A e um laboratório B. Eu não vou nem colocar equipamento A e equipamento B. Vamos supor que o meu cliente ele quer decidir para qual laboratório ele vai mandar as suas amostras, qual laboratório que ele escolhe para fazer os seus exames, né? Então vamos supor que eu tenho esses dados, o meu cliente ele quer saber qual é a variabilidade do laboratório A e do laboratório B. Então, numa glicose de 100 mg por decilitro, eu possuir um laboratório, né, que me dá vamos botar em porcentagem, que me dá 1% de variabilidade, significa que o meu exame que eu fiz no laboratório A, o meu resultado está flutuando entre 99 e 101. Quando eu jogo para o laboratório B, vamos pensar que ao invés de 10 em valores absolutos, vamos supor que aqui seja 10%. Que aí no meu laboratório B, vamos supor que ele tenha 10% de variabilidade. E aí significa dizer que a minha glicose do meu paciente no laboratório B, aquele resultado que eu entreguei para ele, que é de 100 mg por decilitro, na verdade ele pode flutuar entre 90 e 110. Perceberam a distância, a variabilidade? É isso que a gente precisa saber. Quando o cliente me perguntar, eu preciso saber qual é a minha variabilidade. E eu preciso também buscar trabalhar para que essa minha variabilidade seja a menor possível, porque isso é importante para o cliente, né? E isso a gente precisa passar para o cliente. Então aqui o equipamento A, ele me dá, em termos absolutos, né, uma variabilidade de 2,61, né? Uma glicose de uma média lá de 176, se eu não me engano. Enquanto que no equipamento B, ele me dá um valor absoluto aqui de 10,1. Né? Então, é uma distância grande aqui, né? É uma distância grande, tá? Vamos passar isso aqui, vamos ver como é que isso fica representado percentualmente. Ou seja, vamos transformar esses resultados em um coeficiente de variação? É o que a gente vai ver no nosso próximo slide. Bom, o coeficiente de variação também é uma informação que já é passada pelo próprio equipamento. A gente não precisa ficar fazendo cálculos aqui para descobrir o nosso coeficiente de variação dos nossos analíticos, tá? Mas só para
questões didáticas e entenderem o que é o coeficiente de variação. É a razão do desvio padrão pela média, tá? É o desvio padrão como a porcentagem da média. Então, a gente vai ter lá o coeficiente de variação, pegamos o desvio padrão, dividimos pela média encontrada, multiplicamos por 100, esse é o nosso coeficiente de variação. Vamos ver essa representatividade no gráfico? Então, gente, a representatividade do coeficiente de variação em termos de comparação entre um equipamento e outro, frente àqueles resultados que nós trabalhamos de média, desvio padrão, é assim que a gente vê como que um equipamento se comporta em relação ao outro. Olha só, a gente viu que os dois equipamentos possuíam a mesma média, a gente viu que eles se comportavam de maneiras diferentes, com questão dos resultados plotados no nosso gráfico de Levin-James, e agora essa plotagem desses resultados, qual é a fotografia disso? Qual é a variação desses resultados? Está aqui. O equipamento 1, esses resultados eles têm uma variação de 1,48%, tá? Enquanto que o equipamento 2, com aquela variabilidade de resultados frente à média estabelecida, ele tem uma variabilidade de 5,76%. É uma variabilidade boa? Não é ruim nessa variabilidade. A questão aqui é a gente conhecer essas variabilidades e a gente poder decidir se esses equipamentos atendem aos meus critérios de qualidade, se atendem às exigências dos nossos clientes, tá? E a gente poder entender como que está o funcionamento do nosso laboratório, do nosso equipamento. Por quê? Se a gente faz isso aqui em um momento, de tempos em tempos a gente precisa verificar se esse percentual, se esse desempenho do meu equipamento ele permanece o mesmo. Então eu não posso fazer isso uma vez só. De tempos em tempos eu posso programar esses testes novamente para ver se o meu equipamento ele se mantém. E o ideal é você acompanhar isso ao longo do tempo, né? À medida que você vai colocando seus controles diariamente, o equipamento ele já vai lançando isso automaticamente. Então é simples, é só você escolher um período de tempo lá do seu sistema, do seu equipamento, tá? E aí, com esse período de tempo, o sistema já calcula essa informação que você quer. O que é importante eu saber aqui para eu definir corretamente esse período? Procurem utilizar, ou seja, selecionar no período de tempo a mesma configuração. Por exemplo, eu defini um tempo. Então, nesse tempo definido, é importante que eu esteja usando o mesmo controle interno, ou seja, o mesmo lote de controle, que eu esteja usando o mesmo reagente, né? Se eu abrir uma caixa, aquele mesmo reagente durante aquele período, que eu esteja usando a mesma curva de calibração, porque eu limito as variáveis, né? Então, todas essas variáveis de lote de controle, lote de reagente, de calibração, são variáveis que impactam nesses valores aqui que a gente está descobrindo. Então, se você minimizar essas variáveis, o seu coeficiente de variação ele vai diminuir, tá? E aí você vai saber o real funcionamento do seu equipamento. Gente, conceitos, eu acho que agora a gente fecha. Vamos dar continuidade na nossa aulinha. Nos vemos aqui no próximo vídeo.